Muito boa noite, eu sou André Pinheiro e hoje nós vamos falar com vocês sobre o autismo. A frustração no autista é o assunto de hoje. Antes eu quero pedir para vocês que se inscrevam em nosso canal, dê um like para ajudar o nosso canal e também participe do nosso fórum e compartilhe esse vídeo. Com certeza você estará ajudando o nosso trabalho, que é a divulgação do autismo, ok? É muito bom estar com vocês hoje. E o assunto de hoje é um assunto que as mães me pediram para falar através da troca de informações, que isso é muito importante e é um aprendizado, né? Nós aprendemos, eu aprendo e as pessoas acabam aprendendo, é uma troca de informações. Então isso é muito importante. Então nós vamos falar sobre a frustração do autista, né? Como é que é a frustração, né? Como a frustração acontece? Então são essas, né, que nós vamos falar. E a frustração ela é muito triste, né, para todos os seres humanos, né, desagradável para todos. Tanto nos neurotípicos quanto no autismo. A frustração ela precisa ser tratada com muito carinho, né, em qualquer ser humano desde a infância. E quando uma criança ela não teve as suas frustrações tratadas de uma maneira cuidadosa, quando eram pequenas, quando eram crianças, quando elas vão crescendo, então elas vão se tornando adultos e na fase adulta ela vai ter muita dificuldade de receber um não na vida. Então saber lidar com uma frustração de uma criança é importantíssimo para o futuro, né, das gerações, do futuro da criança, né? E isso trabalha todo o psicológico dessa criança, tá? E uma coisa que eu vou relatar também, né, claro que é importante, nós vamos aqui relatar as minhas experiências, que são importantes, e também depois eu vou falar também um pouquinho da importância e como, né, trabalhar essa frustração, algumas dicas, né, para trabalhar, que as mães colocam no dia a dia. Então isso é importantíssimo nós trabalharmos. E um fato que eu quero comentar, né, da minha vivência, é o errar, né? Por exemplo, eu odeio errar, né? Nós autistas, nós odiamos errar. Não todos, porque é aquilo que eu sempre coloco, né? Nós temos as diferenças, nós somos formados pela personalidade, nós estamos dentro do transtorno do espectro autista e há uma diferença por causa da personalidade que é formado. Então, o que funciona para um autista não funciona para outro, e há essa diferença de um autista para outro, né? Há essas diferenças. E conversando com o autista vai ser diferente, e conversando com um pai, uma mãe, vai perceber que seu filho é diferente. Então, nós não somos iguais, há essa diferença formada pela personalidade, ok? Então é muito importante isso, nós entendermos que através dessa construção fica mais claro todo o conhecimento. É importante. E no meu caso, por exemplo, eu odeio, por exemplo, errar, né? E a grande maioria, né, dos autistas, eles evitam errar, mas não são todos, como eu comentei anteriormente, né? Então, eu não suporto errar, né? Apesar das vezes termos uma coordenação motora pobre, né? E eu tenho uma coordenação motora pobre, inclusive eu tenho até hoje, em alguns afazeres e algumas tarefas, eu tenho essa coordenação motora pobre, né? Podemos dizer assim. E às vezes eu não sei lidar, por exemplo, com pequenos manuseios, às vezes no jogar um jogo, né, futebol. Então às vezes tenho uma dificuldade tenho essa dificuldade da coordenação motora, né?
Nós autistas, quando nós gostamos de alguma coisa, nós somos muito perfeccionista nela, né? Nós não aceitamos o erro. A maioria, cada autista ele tem o jeito de ser. Cada autista ele tem, né, suas questões, né? Mas é muito comum em grande parte dos autistas, por exemplo, o rejeitar o erro, né? A falta, né, de estrutura para lidar com o erro, se assim podemos dizer. Naquilo que o autista gosta, quando, por exemplo, quando nós gostamos de uma coisa, né, nós não queremos nem saber, nós vamos lá, nós vamos fazer bem, né? Agora, o que acontece nos neurotípicos, né, já é diferente, né? Nos neurotípicos já é bem diferente, né? Eles estão fazendo o bem ou não, mas quando eles gostam de alguma coisa, né, ou não, então eles se empenham para fazer o bem, né? Mas quando, por exemplo, nós autistas, nós gostamos de alguma coisa, nós queremos ir a fundo, nós não aceitamos o erro, né? E há essa diferença, né, do autista para o neurotípico. O neurotípico, ele é perfeccionista e ele quer ser perfeccionista em tudo, né? Até naquilo que ele não sabe, que ele não conhece e que ele não gosta. Agora, nós, por exemplo, autistas, nós queremos ser perfeccionista, seria a palavra correta, apenas com o que nós gostamos. Então nós damos preferência naquilo que nós gostamos, né? Nós, por exemplo, não estamos preparados para lidar com a frustração. Quantas vezes, por exemplo, eu tentei fazer algo e eu errei várias vezes, e aí eu fiquei irritado, eu tenho medo do erro, né? Por exemplo, eu não gosto de fazer determinada coisa. Nem quando eu estou inserido com uma turma de amigos, por exemplo, já me perguntaram, aí você não consegue? Não, eu não gosto de fazer algo que eu não sei. Eu sei que vou errar, então esse erro é a explicação. Se eu sei que eu vou errar, então eu não quero errar, então eu evito, né, fazer. Então é importante nós frisarmos isso, né, essa diferença do que difere o autista do neurotípico, né, em relação ao que ele gosta e não gosta. O que difere é que o neurotípico ele é perfeccionista, ele quer ser em tudo, perfeito tudo, até naquilo que ele não sabe e não gosta. E nós autistas, nós queremos ser perfeccionistas apenas com as coisas que nós gostamos, que nós amamos. Então, nós não estamos preparados para lidar com a frustração, tá? Então essa é a preocupação. E quantas vezes, por exemplo, que eu tentei fazer algo e errei várias vezes. Eu fiquei irritado, atrapalhado, né? Me perdi totalmente. Algumas crises também. Por quê? O que acontece? Porque eu não fiz aquilo que eu não gostava, né? E eu tenho esse medo do erro, né? Então por isso, e eu posso até citar um exemplo, né? Quando eu quis fazer ciências contábeis e eu acabei, depois de 6 meses, percebendo de que eu não gostava, eu fui e tranquei a matrícula. Por quê? Porque não era uma coisa que eu gostava de fazer. E aí eu me atrapalhei todo, por mais que eu me dedicasse, que eu estudasse, ou até com uma pequena objetivo de fazer, né, ciências contábeis, eu não estava conseguindo, né, e atrapalhando inclusive nas notas, por conta de ser uma coisa que eu não gostava, né. E esse é um dos exemplos, né. E também os cursos no ensino médio, os cursos técnicos que eu quis fazer, primeiramente
eu fui fazer administração também, e não consegui fazer técnico em administração. Posteriormente eu troquei de curso, conversei na escola, a escola foi legal, deixou eu trocar. Aí eu fui fazer patologia clínica, era uma área que eu gostava bastante, mas também depois eu fui sentindo que não era aquilo que eu queria, não estava naquilo que eu gostava, e começava a me atrapalhar tudo novamente. Então, são coisas que, claro, também acontecem com os neurotípicos, mas que a diferença é essa, né? Eu fazendo aquilo que eu gosto, com certeza eu me dou bem. Posteriormente, quando eu fui fazer técnico em desenho de arquitetura, eu gostava muito, eu me identifiquei com o curso e fui até o final 3 anos. Então, eu fazendo aquilo que eu gosto, eu consigo me desenvolver bem e evita tudo isso, de irritação e de todo sofrimento. Então, eu confesso que eu estudei bastante para falar sobre esse assunto da frustração também, com também vários relatos de mães que comentaram sobre esse assunto da frustração, e é importante nós falarmos também um pouquinho, agora que eu falei das vivências, falar um pouquinho também de como ajudar, né, no dia a dia. Então, por exemplo, ensine a criança a dosar o ritmo para que ela não se frustre rapidamente, para que a atividade não fique, por exemplo, chata para ela, né? Você pode oferecer tempo, por exemplo, longe daquela tarefa frustrante, para ela ir, né, dar uma paradinha, uma pausa, fazer um intervalo, beber uma água. Quando perceber, por exemplo, que ela está ficando cansada, né, então dá uma saída para o pátio, mas sempre lembrando, né, que ela tem que retornar para o desafio, né, ela retomar, para que ela não veja, por exemplo, ela entenda que as atividades de intervalo é uma forma de ficar livre da tarefa. Então é isso que é importante, é uma das dicas, né? Outra dica é quebrar o desafio em partes, por exemplo, menores, né? Dividir em atividades menores, né? Então dividir em partes, dividir em atividades menores é muito importante, né? Você dividir uma atividade em tarefas menores evita que a criança se frustre e aumente a sua segurança. Outra dica também é usar o bom humor. Você utiliza o bom humor. De que forma você iria utilizar? Você conversando com o bichinho, olha, eu fiz isso, tal, eu errei, tal. Então você vai utilizando esse bom humor também. Outra dica importante, tá? É recomendado que os pais eles conversem entre si e decidam as regras, por exemplo, da casa, né? Por exemplo, os pais de opiniões distintas, eles criam um meio familiar confuso. Então, cada um falando uma língua vai criar um meio confuso, né, com vários canais diferentes de comunicação, né, sem parâmetros definidos. E o que vai acontecer? A criança ela pode até desafiá-los, né? Então é necessário que os pais eles sejam firmes sejam firmes, né, com uma postura, palavras e atitudes, né? E é importante, né, jamais, por exemplo, você vai gritar ou você vai bater, né? Outra dica importante é também a comunicação, o diálogo, né? Então espere um momento tranquilo quando você estiver em casa, e aí você vai conversar com seu filho, com a sua filha, né, com seu aluno, com a sua aluna. Você vai explicar os reais motivos pelos quais você não poderá atendê-lo, né? Vai, né, dar a satisfação dele. Então isso é muito importante. Então, outra dica importante que eu quero passar para vocês, e é uma experiência, uma vivência minha, né? Você tem que dizer, né, para nós autistas, né,
você tem que dizer para o autista que ele está errado. É importante que vocês nos mostrem o caminho. Então, usar esse cuidado, tá? Porque vocês fazendo isso, a frustração ela pode ser diminuída, reduzida. Então é importante esse direcionamento para nós. Vocês têm esse papel importantíssimo. No meu caso, na minha família, os meus pais, eles tinham momentos que eles diziam sim, mas tinham momentos também que eles diziam não. E para você dizer o não, você tem que saber dizer o não. Você tem que falar o não e você tem que saber dizer o não. E é claro que eu não tive isso assim na minha vida, né? É claro que os meus pais sempre se empenharam para atender mais o sim, para dar o sim. Mas eu lembro que várias vezes eles também deram não e souberam fazer isso muito bem. E claro que isso ajuda bastante na questão de limites. Isso tanto para neurotípicos quanto para nós autistas. Isso é importantíssimo. Então, você tem que dizer, né, para nós que onde nós estamos errando, porque isso é importante para que nós possamos seguir o nosso caminho, diminuir a nossa frustração e nós seguirmos o nosso caminho. Isso é importantíssimo. Isso é muito bom, né? Você também utilizar. Bom, então continuando, é importante nós dizermos que quanto antes a criança aprender a lidar com limites, raiva, frustração, muito melhor será a sua capacidade de adaptação nas crianças, por exemplo, autistas, né? Nós autistas, quanto mais precoce, né? Quanto mais cedo for a colocação de limites, né? Menos penoso, né? Menos doloroso será o manejo com a criança ao longo da vida e mais fácil será o seu aprendizado e a sua capacidade adaptativa na vida. Então, quanto mais claros e objetivos forem os pais, mais rápido a criança entenderá o que por exemplo, que se espera, né, dela. E vai facilitar a compreensão de quando um não e de fato um não, né? Então, isso é importantíssimo, esses detalhes, né, e essas dicas que aí nós passamos para vocês. Eu quero agradecer a todos aí pela companhia, né, e agradecer também pelas trocas de informações e pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal para receber mais informações a respeito do autismo e outras informações variadas do nosso canal, que vocês também se inscrevam e também que vocês dêem um like, porque dando um like, no gostei, vocês vão ajudar bastante o nosso trabalho, o nosso canal, vai ajudar bastante o nosso vídeo. Então dá um gostei, que você ajuda bastante, e compartilhe. Quanto mais pessoas compartilhar, mais pessoas virem, passar as informações, isso tudo ajuda, que o nosso intuito é de divulgar informações do autismo e de contribuir com troca de informações. Então dê um like para ajudar o nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe e também participe do nosso fórum, né, dando mais sugestões para vídeos e comentando, enfim. Eu agradeço desde já pelo apoio e até o próximo vídeo. Muito obrigado.